Palavra do Senhor para esta noite, e ela está em Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, e diz assim a palavra do Senhor: Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Vamos ler juntos? Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Amém? Se você crê que essa é a palavra do Senhor, nesse momento, vamos aplaudir o nome dele, amém? E pode dar glórias e aleluias, porque ele é o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Pode se sentar, fiquem à vontade. Fazia tempo que eu não escutava, mas eu escutei esse versículo num encontro que nós tivemos com os jovens. E quem falou para mim esse versículo, que na hora eu falei, nossa, como eu havia me esquecido disso, era totalmente pertinente para aquele momento, que nós estávamos falando de comunhão. E quem falou para mim esse versículo foi o Pedro, filho da Amanda. E ele tocou nesse versículo, ele tocou muito em mim. E esses dias, enquanto eu estava em oração, para trazer uma palavra aqui para a igreja, esse versículo ficou entrando na minha mente, no meu coração. E eu perguntei para Deus, Pai, é esse versículo mesmo que o Senhor quer? Se não for durante a semana, coloque outra palavra no meu coração. E ele continuou falando sobre esse versículo, que tem tudo a ver com comunhão, que tem tudo a ver com amizade. Então aqui está esse versículo essa noite para a gente poder meditar e entender o que o Senhor quer para as nossas vidas, amém? Falando aqui de amizade, as amizades, elas possuem uma importância crucial nas nossas vidas. Todos nós temos amigos, uns mais, outros menos. Às vezes a pessoa tem muitos amigos, às vezes o irmão pode contar nos dedos os amigos que tem, às vezes tem um só, mas tem um amigo. E uma coisa nós sabemos, que na caminhada cristã, sabe aquela caminhada, aquela estrada, que é estreitinha, mas é uma estrada que nos leva à graça de Deus. Nessa estrada é impossível nós atingirmos um objetivo que é estar um dia no reino dos céus se nós não tivermos amigos. É impossível. A palavra de hoje vem nos trazer a importância de uma amizade verdadeira. E eu tenho certeza que todos nós aqui, em algum momento das nossas vidas, pós-conversão ou antes mesmo de sermos convertidos, nós tivemos pelo menos um amigo que nos estendeu a mão, que nos levantou, que nos ajudou tanto de forma física, espiritual, mas nós tivemos esse amigo para nos ajudar nessa caminhada. Amém? Todos concordam? Jesus, que era Jesus, ele possuía amigos. Os discípulos eram amigos dele. Jesus podia contar com os discípulos, e os discípulos podiam contar ainda mais com Jesus. Jesus, ele mostra a importância da amizade quando ele fala que ele deixa mais uma lei. E qual que é a lei que ele deixa? Ame o seu próximo como eu vos amei. Então, para amar o nosso próximo, nós temos que ter várias ações que nos levam a esse amor. Não é um amor que aparece do nada. É um amor que aparece através de uma intimidade, de uma cumplicidade. Então, a palavra desta noite, ela vem nos trazer o quão importante é a gente entender quais são os nossos amigos, quais poderiam ser nossos amigos, e se os amigos que nós temos estão nos influenciando de uma maneira que nos deixa perto do Senhor, ou se esses amigos estão nos influenciando de uma maneira que nos deixa distante do Senhor. Amém? A palavra fala aqui, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Lá naquela época, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então hoje você precisa afiar algum material,
uma máquina afia para você. Nós temos nosso irmão Toshi, que mexe com instrumentação ali, ele manja de afiação também. Então ele sabe que tem tecnologia para isso. Mas naquela época, se você tinha uma espada, uma faca ou uma ferramenta que necessitasse de afiação, de um corte mais preciso, era ferro com ferro. Não tinha outro jeito de afiar. Era o ferro com ferro, literalmente, para poder afiar. Então, essa palavra, né, traz uma analogia para nós aqui. Um irmão, assim como os instrumentos daquela época, as ferramentas, elas haviam um certo desgaste conforme ia usando, utilizando. Nós também, né, nessa caminhada, a gente acaba se desgastando com algumas coisas. Quem que não tem problema, né? A gente, por exemplo, vai acordar amanhã cedo, numa segunda-feira. Se o tempo tiver esse friozinho, a gente já acorda já meio não tão animado. Mas o que a gente espera de uma segunda-feira de manhã? Que tudo dê certo, que os problemas desapareçam, a gente ora para que seja uma semana maravilhosa. Só que nem sempre é assim. Os problemas acontecem, imprevistos acontecem. Às vezes são problemas de ordem de saúde, de ordem financeira, de ordem de relacionamento. Às vezes é um problema no casamento, no relacionamento com os filhos, problema com colegas de trabalho, com o chefe. Cada um aqui sabe do que eu estou falando. Todo mundo sabe o que vai encontrar amanhã cedo, durante o dia. E nessa caminhada, nesses problemas que todos nós temos, durante essa caminhada gera um desgaste, gera desânimo, gera, às vezes, vontade de abandonar os caminhos do Senhor, vontade de deixar de ir numa célula, vontade de deixar de ir num culto, porque nós, como os seres humanos, como seres carnais, nós temos essa facilidade de sentir o desânimo bater e deixar de se entregar por ele. Mas a palavra está falando que nesse momento de desgaste, lógico, nós temos o Senhor Jesus, temos a palavra, mas hoje a palavra está falando, nos momentos de desânimo, de desgaste, se você olhar para o lado e tiver um amigo verdadeiro, esse amigo vai afiar você. Amém? Esse amigo vai te afiar, vai te levantar, vai te trazer um bom ânimo que você achou que estava perdido. E muitas vezes a gente acaba negligenciando as amizades. Muitas vezes, por falta de tempo, a gente acaba tendo um certo grupo de amizade e acaba não tendo uma condição e até um planejamento de tempo para poder fazer novas amizades. A palavra está advertindo a gente. O versículo, ainda em Provérbios, versículo 17 e 17, olha o que fala lá, ó, 17 e 17. Essa eu não passei para o irmão lá, mas fica tranquilo. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Olha só, um amigo ama em todos os momentos. Mas na adversidade, aí ele vira um irmão. Aí que você conhece uma amizade verdadeira. A palavra diz também que há amigos mais chegados que irmãos. Olha a importância de termos amigos. E aqui a palavra está falando, né? O ferro afia o ferro, como eu já falei. Mas será que as pessoas do nosso círculo, ao nosso redor, elas estão nos afiando para que lado? E nós, as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos afiando ela para que lado? Vou explicar. Quando você pega uma faca, por exemplo, com exceções daquelas facas japonesas que se afia ela de um lado e ela por si só corta tudo o resto da vida, as facas normais, tradicionais, principalmente daquela época, essas facas, elas tinham que ser afiadas de forma simétrica, ou seja, você afia de um lado e o outro lado você afia igualmente. Isso acontece o quê? Acontece um equilíbrio. Quando os personagens, né, as pessoas daquela época usavam a faca, se ela tivesse
simetricamente afiada, ela ia durar muito. Então, nós temos afiado os nossos amigos da maneira correta, e os nossos amigos têm nos afiado da maneira correta, porque se a gente receber uma, digamos, afiação incorreta e afiarmos de maneira incorreta, só de um lado gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, conforme a faca começa a entrar em ação, vai trabalhando, corre o risco de quebrar a faca. Em outras palavras, se nós estivermos sendo influenciados por pessoas de uma forma não equilibrada, nós corremos o risco de quebrar, de ficar distantes de Deus. E não é isso que a gente quer para as nossas vidas, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Porque se fosse o contrário, a gente não estaria agora nesse momento falando sobre essa palavra. Amém, meus irmãos? Eu quero falar um pouco aqui dos amigos, o tipo de amizade que limitam o nosso crescimento espiritual. E eu queria trazer uma palavra que está em Atos, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. A palavra bem conhecida, e diz assim, Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Amém? Essa palavra, essa mensagem é bem conhecida. Amém, irmãos? Creio que a maioria aqui já escutou essa palavra. Mas o fato é que esse homem estava sendo levado constantemente para a porta de um templo, onde pessoas passavam ali, onde o fluxo de pessoas era muito grande. E esses amigos, bom, abro um parênteses aqui para falar que a Bíblia, ela não fala que essas pessoas que levavam esse paralítico, né, esse aleijado, para a porta do templo eram amigos, tá? Mas na minha opinião, pessoas que levavam ele todos os dias, sem faltar, às 3 horas da tarde para a porta de um templo, eu creio que eram pessoas que estavam pensando que estava ajudando eles, pessoas que tinham amizade com ele. Então, eu fecho esse parênteses aqui para chamar essas pessoas de amigos, porque quem que levaria ele todos os dias na porta do templo se não achasse que fosse aquilo uma amizade? Amém? Então o fato é que esses amigos levavam esse aleijado para a porta do templo de Formosa, todos os dias às 3 horas da tarde. E eles pensavam que estava fazendo bem para o aleijado. Só que na verdade, eles estavam tirando qualquer possibilidade de uma melhora para esse aleijado. Eles estavam, na verdade, contribuindo para que esse aleijado não fosse apenas um aleijado de um modo físico, mas também de um modo espiritual, né? Então, existem pessoas ao nosso redor que às vezes parecem estar nos ajudando, mas, na verdade, elas estão nos mantendo no nosso mesmo lugar. São relacionamentos que acabam sendo um pouco tóxicos, não às vezes pela pessoa querer o nosso mal, pelo contrário, mas por uma cegueira espiritual da própria pessoa. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Você tem amizades que realmente te impulsionam ou apenas te acomodam em uma zona de conforto? Então, muitas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, elas vêm com o intuito de impulsionar as nossas vidas. Só que tem algumas pessoas que aparecem nas nossas vidas que acabam deixando a gente numa zona estagnada, uma zona de conforto, uma zona na qual a gente acha que é ali. Aqui para o aleijado, estava tudo bem para ele. O que ele pensava?
tenho meus amigos aqui, graças a Deus tenho meus amigos, eles me levam aqui na porta do Templo de Formosa, e aqui eu consigo a minha esmolinha e vou vivendo de esmola em esmola, de esmola em esmola. E eu venho dizer para vocês essa noite, meus irmãos, Deus não quer mais que você e nem ninguém aqui viva de esmola em esmola, amém? Aleluias! Essa é a mensagem que Ele quer passar para nós. Mas tem 2 pontos aqui dessa mensagem. Tem o ponto que nós somos influenciados a ficar parado espiritualmente. E também tem um ponto que nós não influenciamos as pessoas da maneira correta. Então, se nós queremos ser bons amigos, ser influenciadores reais de Cristo, nós precisamos ter uma coisa que a Bíblia fala, que muitos falam, que é uma palavra chamada coragem, ousadia, bom ânimo. Por mais que nós tenhamos aflições, assim como Jesus disse também, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que faríamos coisas até maiores do que Ele fez. Jesus disse que a gente ia curar, Jesus disse que a gente ia expulsar demônios. Então nós temos esse poder, aquele que crê tem esse poder. Jesus instaurou esse poder na nossa vida, amém? E o que acontece sobre a palavra coragem? Às vezes nós temos amigos e por falta de coragem, por falta de achar que o amigo vai achar ruim, né, falar em verdade, falar em amor, acaba acontecendo o quê? Não vou comentar nada com esse meu amigo aqui, porque se eu comentar, vai que ele fique bravo, vai que ele mude de célula, vai que ele mude de igreja, vai que ele saia dos caminhos do Senhor e comece a percorrer outros caminhos, e eu não quero ser culpado disso. Pode acontecer. Aí falta um entendimento. Nós temos que falar em amor. Nós temos que orar para poder orientar esses irmãos que estão precisando, assim como aqueles que vêm falar com a gente. Temos que ter coragem para falar em amor. Mas existe uma estratégia para chegar nesse irmão. Existe uma estratégia para que os irmãos, os amigos, cheguem em nós também. Primeira coisa, oração. Tem que ter oração para que o Espírito Santo conduza essa conversa. Eu com a minha esposa, todas as vezes que a gente vai na casa de um amigo, a gente ora durante o percurso para que tudo que aconteça dentro daquela casa saia na concordância do Espírito Santo. Então, é posicionamento, é estratégia. Então, eu falo para vocês, vale mais você ter a impressão momentânea de um irmão errado, de um irmão olhando torto para você, de uma coisa que você está orientando ele. Vale mais essa sensação de que ele está bravo com você por você estar orientando ele na verdade em amor? Ou vale mais uma sensação ruim, negativa, de ver ele na porta do Templo de Formosa, pedindo esmola atrás de esmola, até o ponto dele desanimar e sair dos caminhos do Senhor? Amém? Aqui fica um exemplo dos amigos que limitam. Nós não podemos ser amigos que nos limitam, e nós não podemos ser amigos que limitam o próximo. Nós temos que ter a coragem de falar, porque eu volto a dizer, nós não estamos aqui para ficar mendigando esmola na porta do Templo de Formosa. Deus tem um plano maior para cada um que está aqui, e para cada um que nesse momento está escutando essa mensagem através do áudio lá do YouTube. Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Então chega de mendigar, chega de ficar no Templo de Formosa, amém? Então nós falamos aqui, meus amados, sobre amigos que limitam. Agora, como toda a palavra tem um contraponto, eu queria ir para os amigos que edificam, amém? Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 2, versículo 3 e 5. Vamos falar um pouquinho dos amigos que edificam as nossas vidas. Marcos capítulo 2, versículo 3 e versículo 5, do 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles.
Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Irmãos, esses amigos, esses 4 amigos aqui, eu fico imaginando esses amigos na casa do paralítico, e eles olhando para o paralítico, e o paralítico olhando para eles, e eles começaram a conversar, e possivelmente falaram: Jesus está na cidade, vamos levar o nosso amigo para a cidade? E eles começaram a conversar entre eles, e começaram a planejar coisas. Para esse plano ter dado certo, nenhum dos 5 que estavam ali, incluindo o paralítico, 4 amigos e o paralítico, nenhum deles falou que não ia dar certo. Porque se tivesse falado, provavelmente eles não tinham conseguido. Todos eles, os 4, estavam no mesmo pensamento, na mesma fé, na mesma vontade. E para levar o paralítico até Jesus, tinha milhares de pessoas. Eles tinham que passar com o paralítico numa cama, carregando ele até a casa. E ao chegar à casa, na frente, estava praticamente impossível a entrada. Então o que eles pensaram? Vamos levar ele por cima. Vamos abrir um buraco ali no telhado e passar ele por ali. Irmãos, estamos falando aqui de amigos verdadeiros, amigos que não limitam a fé, amigos que não admitem ver o seu outro amigo pedindo esmola no templo, lá na porta do templo de Formosa. Amém? É esses amigos aqui que nós estamos falando essa noite. Esses amigos que nós temos que ter e que nós devemos ser. E falando de ajuda, falando de impulso, porque eles estavam ali, eles carregaram um amigo. Eu estava fazendo uma reflexão essa tarde e eu lembrei de quando eu era criança, quando eu era moleque, lá 11, 12 anos de idade. Fiquei pensando nisso e eu lembrei que eu gostava muito de subir em árvore para pegar manga. Não sei se... é mais coisa dos moleques, Não sei se os homens aqui, quando eram moleques aí com 11, 12 anos, gostavam de subir para pegar uma manga, pegar uma goiaba. Nessa idade, todos os muros são obstáculos para nós e nós queremos pular os muros aí da vida. Coisas de criança, coisas de moleque. E eu lembrei que toda vez que eu estava com os meus amigos, e a cada dia que passava a gente tentava fazer um desafio maior. Era um muro maior, era uma árvore mais afastada, uma árvore mais alta, e geralmente a goiaba estava lá em cima, a mexerica. Então a gente sempre andava junto, tinha 2, 3 amigos. E uma coisa eu lembrei, que toda vez que a gente não conseguia pular um muro, subir num muro, a gente tinha o famoso pezinho. Quem que é da época do pezinho? Lembra do pezinho? Vocês lembram do pezinho? Hoje não daria para ninguém fazer um pezinho para mim, dadas as devidas circunstâncias. Mas eu consigo fazer um pezinho para os meus irmãos. Então, naquela época do pezinho, me veio isso na cabeça. Olha, toda vez que eu precisava subir um muro, pular um muro, pegar uma goiaba, e eu não alcançava, tinha um pezinho para me levantar. E quando às vezes o muro era muito alto, esse pezinho me levantava, eu olhava para baixo e via o amigo que fez o pezinho para mim. E o que eu fazia? Pulava e ia embora? Não. A gente esticava a mão. Era bem assim, Você colocava a mão e puxava. E os 2 ficavam em cima do muro e, consequentemente, os 2 depois apanhavam das suas mães, Porque sempre havia um roxo, um tampão do dedo lá sangrando. Mas o fato é que esse pezinho, que nós conhecemos bem desde criança, ainda existe nos dias de hoje. É esse pezinho que os irmãos aqui, que esses 4 amigos fizeram para o paralítico. E é esse pezinho que muitas vezes falta nas nossas vidas. Falta um pouquinho mais de zelo para a gente olhar para o nosso próximo
e falar, será que ele está precisando de um pezinho? Será que ele está precisando de uma levantada? Será? Então, esses 4 amigos aqui, eles tiveram esforço, tiveram fé, tiveram determinação, né? Eles abriram um buraco ali no telhado, passando por cima de tudo e de todos para ter acesso a Jesus. E aqui fica uma reflexão. Nós estamos fazendo de tudo que é possível para ajudar os nossos amigos? Será que se a gente olhar com um pouquinho mais de zelo, um pouquinho mais de atenção sequer para o nosso lado, a gente vai começar a enxergar, de repente, uma possível ajuda que esse amigo está precisando? Olha, esses 4 amigos aqui, eles passaram por várias barreiras até chegar a Jesus. E às vezes a gente acha que nós precisamos passar por muitas barreiras também para ajudar um amigo, só que ele só está precisando de um pezinho, né? E às vezes, esse pezinho que a gente vai dar para ele, a gente fica com medo. Será que ele vai gostar dessa ajuda? Será que ele não vai gostar? Né? Falei, né, que estava conversando com o meu irmãozão lá no fundo, o Fernando. Ele falou, eu falei para ele, vou pregar hoje. Estou um pouco nervoso e tal. Ele falou, difícil é não ficar falando né? Né? E eu falei para o Fernando, a minha versão da Bíblia é a NEVI. Desculpem os nés, meus amados, mas o fato é, mais uma vez, que nós estamos falando de amizades verdadeiras. Estamos falando de gente que está ao nosso lado e que muitas vezes a gente não consegue parar e dar uma olhadinha, fazer um pezinho com a devida atenção. Existe também o perigo das amizades conformistas e aquelas amizades que nos desafiam. Tem amigos nossos que, por medo de ferir a gente, por medo de falar alguma coisa e a gente não gostar, acaba passando a mão na nossa cabeça. Mas tem aqueles amigos que nos desafiam a ser melhores. Tem aqueles amigos que têm a coragem de vir na sua cara e falar, não é por aí, cara. Não é desse jeito, não é assim. Olha o que você está fazendo. Né? Olha a caminhada sua, como era antes e como é agora. Calma, não é assim. Aí a pessoa pode ficar meio indisposta com você, mas é preferível você orientar a pessoa através do Espírito Santo, através de uma palavra, e ela ficar brava com você a curto prazo, do que ver ela lá na porta do Templo de Formosa. Amém? Esses 4 amigos aqui, de exemplo, eles não aceitaram a limitação do paralítico. Eles não aceitaram. Assim nós não podemos aceitar as limitações dos nossos amigos. Se nós temos um amigo e ele é limitado em alguma coisa, nós não podemos perder as esperanças de trazer ele para dentro do templo e não deixar ele na porta do templo. Nós não podemos deixar escapar uma oportunidade de estender a mão, de fazer um pezinho para um amigo. Amém, meus irmãos? Está todo mundo comigo? Vocês estão entendendo? Tá tudo dentro, amém? Glórias a Deus. Então, voltando a falar do pezinho, não vamos perder a chance de fazermos os pezinhos para os nossos irmãos. Amém? Pergunta que eu quero deixar para a igreja. Você aceita amizades que te desafiam a crescer ou prefere ficar na comodidade de relacionamentos sem transformação? Vocês aceitam? Porque às vezes o irmão vem confrontar a gente em amor, a gente, quem pensa que entrou agora na igreja, quer vir falar comigo, mas não é o irmão que está falando com você, é o Espírito Santo. Amém? Nós não podemos virar o nariz para aqueles que querem o nosso bem. Você pode até não gostar da orientação que você vai receber, mas se você tiver com o seu coração ensinável, essa orientação desse amigo vai fazer diferença na sua vida. Amém, meus irmãos? Eu queria fazer um exercício de fé com vocês aqui essa noite. O Espírito Santo está tocando no meu coração para a gente preparar o nosso coração para nós recebermos ajuda. Nós não somos independentes. Todos os momentos das nossas vidas, nós somos dependentes de Deus. E Deus realiza milagres através de amigos, de irmãos.
Então eu quero propor para vocês essa noite duas coisas. A primeira delas, para que a gente possa olhar com mais amor para os nossos amigos e não ter medo, não ter insegurança de chegar nesses amigos e orientá-los para a salvação deles, amém? Não vamos ter mais esse medo em nome do Senhor Jesus, porque nós amamos os nossos amigos e esses amigos estão, muitos, lá na porta do Templo de Formosa, esperando uma orientação. A segunda coisa que eu quero propor para vocês, meus irmãos, é que todas as vezes que algum amigo vier falar com um de vocês, esteja com o coração aberto. Receber crítica não é todo mundo que aceita. Receber elogio, todo mundo gosta. Mas uma crítica construtiva falada em amor, não é todo mundo que consegue receber. Muitas amizades são desfeitas. Muitos ministérios são desfeitos por causa disso. Aqui eu já estou falando de ego, de prepotência, de orgulho. O orgulho precede o que, irmãos? Amém? O orgulho precede o quê? Então, eu queria propor para vocês, prepara o coração. Comece a preparar o seu coração. Se tiver algum orgulho ali, alguma coisa que esteja tirando você do foco, deixa preparadinho. Porque pode ser que um irmão venha querer te ajudar. Venha querer falar algumas coisas para você em amor, para o seu bem. Então, se a gente conseguir entender o que essa palavra está falando, que é sobre amizade, e a amizade é uma coisa que gera confiança, a amizade vem da intimidade, a amizade vem de falar em amor, né? Se a gente conseguir entender isso, a próxima pessoa que vier falar com a gente, o próximo amigo que vier falar com a gente vai escutar com o coração ensinável. Mesmo que na hora você, né? Mas você escuta. Porque depois o Espírito Santo vai convencer você, o Espírito Santo vai falar para você o que aquela pessoa quis dizer em amor para a sua vida. Amém, meus amados? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que o Espírito tocou em mim nessa ministração. Façam amigos, não se limitem aos amigos atuais. Não precisa levar todo mundo para sua casa, mas faça amigos. Tem gente precisando da sua amizade, tem gente precisando ouvir verdade, tem gente precisando sair lá da porta do Templo de Formosa. E às vezes a gente tem já um certo conhecimento, a gente tem um caminhar na palavra já de algum tempo, e às vezes a gente se limita a falar com os nossos amigos por medo de perder uma amizade. É melhor perder uma amizade agora do que perder a pessoa lá na porta do Templo de Formosa e ela não está com a gente no reino dos céus. Amém? Agora eu quero falar uma coisa, eu quero que vocês entendam que é melhor desafiar um amigo e é melhor nós nos permitirmos sermos desafiados pelos amigos para a gente poder ter um crescimento espiritual. Então, voltando lá em Atos capítulo 3, versículo 4 e 10. Nós lemos lá em Atos que os amigos levavam o paralítico lá na porta do Templo de Formosa. E depois que eles deixaram lá o paralítico, o que aconteceu? Prosseguindo a história lá no versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, né, para o paralítico. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio, lá do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo,
o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Irmãos, os amigos levaram o paralítico para a porta do templo de Formosa. Pedro e João ofereceram algo para ele que até aquele momento ninguém havia oferecido. O paralítico estava acostumado a receber dinheiro, a receber esmola, a receber comida, mas naquele momento, ali naquele templo, à tarde, a última vez que aquele paralítico ia receber uma esmola, ele não podia imaginar o que estava por vir. Ali estava Pedro e João. E o que Pedro e João ofereceram para ele? Ofereceram para ele a cura espiritual. Amém? Muitas vezes na caminhada cristã, nós nos deparamos com amigos que estão precisando de muitas coisas. E é muito legal ajudar. Você pode ajudar amigos levando eles para algum lugar, para a igreja, levando para a célula. Você pode ajudar monetariamente, ajudando com algum recurso. Você pode ajudar com um alimento. Você pode ajudar com cestas básicas. Tudo isso é maravilhoso e glórias a Deus por essa ajuda. Mas toda ajuda que nós formos dar para os amigos, que você for dar para o seu amigo, não pode faltar o que Pedro e João fizeram pelo paralítico, amém? Não pode faltar isso. E o que é que não pode faltar? Jesus na vida deles. Eu venho recebendo algumas ajudas de alguns irmãos, e essas ajudas, todas elas, no momento da vida que eu estou passando, né, uma recolocação profissional, e todas as ajudas que eu recebi desses irmãos, sejam de forma monetária, em forma de oração, todas elas, esses irmãos falaram, eu senti no coração, e Deus tocou no meu coração, e eu quero te ajudar, te abençoar com isso, amém? Nós temos que ajudar? Sim, mas nós temos que mencionar o nome do Senhor, porque é Jesus que salva. Você pode entregar um pão para um amigo, mas se você não entregar o pão espiritual ao mesmo tempo, esse pão físico que ele está consumindo vai acabar. E o que vai ser da vida dele depois? Então esse pão espiritual que Pedro e João entregaram para esse paralítico é o mesmo pão que nós temos que receber dos nossos amigos e é o mesmo pão que nós devemos dar para os nossos amigos, amém? Então nesse momento, através do poder do Espírito Santo, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que todo pão, que toda ajuda física que você for dar para um amigo, ela vai ser seguida também de um alimento espiritual, que é aquele que salva, aquele que restaura e aquele que pode dar um avivamento na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria, já partindo para o final dessa pregação, de fazer uma pergunta para a igreja. Quem está na porta do templo de Formosa que poderia não estar se você tivesse falado em amor? Será que a gente já parou para meditar nisso? Quem hoje dos nossos amigos estão lá no templo de Formosa pedindo esmola, atrás de esmola, e eles só estão lá porque nós não tivemos coragem e nem ousadia de ir lá e confrontar em amor? Não estou falando aqui nem pregando a contenda. Não estou falando que amanhã você tem que chegar no irmão que você acha que está precisando e falar aquelas verdades, não. Estou falando de preparação espiritual, planejamento espiritual, estratégia espiritual. Estou falando de oração e jejum. Eu preciso atingir aquele irmão, aquela família. Eles não estão andando certo no caminho. É nítido. O que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou jejuar,
Deus vai trazer uma estratégia para mim e eu não vou me acovardar, porque eu não quero que aqueles irmãos fiquem pedindo esmola. E eu vou lá, vou entregar o que eu posso ofertar fisicamente e vou entregar também o pão espiritual de que eles estão precisando. Amém? Pergunta para meditação. Quem que está lá na porta do templo de Formosa que poderia não estar se você, se eu, tivéssemos a coragem e a ousadia de ter confrontado esse irmão em amor? Irmãos, nós estamos vivendo essa época que ela está muito difícil. O cenário econômico não está fácil aí fora, o cenário político muito menos. A liberdade de expressão está em risco nesse país. E o que resta para nós, que já não dá para contar, né, com os nossos políticos, já não dá para colocar a fé nessas coisas. O que resta para nós é a palavra do Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo e os amigos. Amém? Nós temos, devemos e podemos contar uns com os outros. Amém? Última pergunta para reflexão, meus irmãos. E você, que às vezes se depara com você mesmo lá na porta do templo de Formosa? Parou para pensar? Muitas vezes nós estamos naquela porta daquele templo. Muitas vezes a gente não percebe, mas nós mesmos estamos ali mendigando, pedindo esmola. E sabe por quê? Porque aquele irmão que veio falar com você em amor, que te ajudou, você não gostou. Você virou a cara, você fechou o seu coração. Aquele irmão, aquela irmã que veio com todo o amor, com todo o carinho, veio com você com um pão físico, veio para você com um pão espiritual. Ela te confrontou e você não gostou. Você não gostou do confronto. Quem ela pensa que é para falar comigo desse jeito? Nossa, quem vê pensa que ela vai direto para o céu. Você não gostou. Pode não ser esse o seu caso, mas pode vir acontecer com você. Pessoas que Deus tem colocado na sua vida para te confrontar em amor, você tem que estar com o coração ensinável e aberto para que isso faça diferença na sua vida. Foi aquilo que a gente combinou hoje, para a gente tentar fazer. Olhar em amor com mais afinco para os nossos amigos e preparar o nosso coração para receber os confrontos em amor. Porque um ministério, uma congregação, ela só cresce, ela só dá frutos se nós nos confrontarmos em amor. A gente não pode deixar as coisas perderem, saírem do rumo. Jesus com os discípulos, vocês acham que era só amor que acontecia ali o tempo todo? Tinha desavenças, tinha discussões, mas eram resolvidas. Jesus resolvia, Jesus com parábolas ensinava, orientava, e os discípulos cresciam. Pega Pedro, que era o mais, pavio curto. Quantos confrontos será que ele teve lá com os discípulos, com os irmãos? Mas isso não deixou deles prosperarem na obra do Senhor. Isso permitiu que eles crescessem mais como os filhos de Deus. E assim nós devemos ser também. A palavra desta noite, ela está trazendo para nós algo importantíssimo, que por muitas vezes a gente não dá a devida atenção, o devido reconhecimento. As amizades. As amizades, elas podem sim fazer a diferença nas nossas vidas, principalmente nos momentos de mais turbulência, nos momentos de tribulação. São esses amigos que podem tirar a gente do fundo do poço. São esses amigos que podem evitar pessoas de tirarem as suas vidas. São esses amigos que podem tirar a pessoa de uma situação do mundo e trazer de volta para a casa de Deus. Amém? Então, vamos dar importância para as amizades, vamos deixar o nosso coração aberto e ensinável para essa palavra dessa noite, para que todos nós aqui possamos ser ajudados e ajudar em amor. Amém? Fechem seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar, vamos agradecer essa palavra, vamos agradecer a Deus por ter colocado o Espírito Santo mais uma vez essa noite.
Vamos mostrar a nossa gratidão ao nosso Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que de uma maneira poderosa tocou aqui essa noite em cada coração, que de uma maneira sobrenatural conseguiu trazer um entendimento para nós sobre o quão importante é termos amigos verdadeiros, o quão importante é entendermos que confrontar em verdade e em amor os nossos irmãos não cria contenda, mas pelo contrário, cria reflexão, cria crescimento, cria evolução. E por isso agora nós vamos orar, vamos agradecer, porque nós precisamos tanto de Deus e tanto de Jesus, assim como também nós precisamos desses amigos colocados em nossas vidas através de Deus. Senhor Deus, Pai querido e amado, nesse momento, Pai, nós queríamos agradecer ao Senhor por todo o cuidado, por todo o zelo, por toda a atenção colocada aqui nesse culto, Pai, que é para o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos exemplos desses versículos que clarearam a nossa mente, que fizeram, Pai, enxergarmos a verdadeira importância de ter amigos, Pai. O Senhor, como nosso melhor amigo, sabe muito bem a importância da amizade. O Senhor colocou para nós uma nova lei, para que possamos amar o nosso próximo, como o Senhor nos amou. E através da amizade nós podemos, Pai, nós podemos multiplicar esse amor. Então eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, prepara, Pai, o coração de todos aqui presentes, prepara o coração daqueles que nesse exato momento acessou essa palavra no YouTube e está escutando nesse momento essa palavra. Prepara o nosso coração, Pai, que todo orgulho, todo aquele sentimento, Pai, que não é do Senhor, que não agrega, bate em retirada, e que no lugar desse sentimento o Senhor coloque amor, compreensão, capacitação. Pai, deixa o nosso coração como um terreno fértil para que as sementes plantadas pelos nossos amigos venham trazer conforto, esperança, venham nos tirar de um lugar escuro para nos levar para um lugar melhor, um lugar onde o Senhor estará presente em todos os instantes. Prepara esse coração, Senhor. Prepara esse coração para recebermos, Pai, os confrontos em amor dos nossos amados amigos e irmãos. Nós queremos crescer juntos, nós queremos estar juntos nessa caminhada, e cada um de nós precisa entender a importância de ser um grande amigo. Prepara também, Pai, a nossa mente e o coração com estratégias para que possamos falar em amor com esses amigos amados. Prepara, Pai, as ferramentas. Mostra, Pai, como podemos chegar naqueles que estão precisando sem que eles se sintam ofendidos, se sintam maltratados, humilhados. Não, Pai, nós queremos que o Senhor prepare para nós uma estratégia para que a gente possa fazer o pezinho para esses irmãos, para que a gente possa, assim como os 4 amigos, levar esses amigos à sua presença, para que eles possam ser curados e principalmente que eles possam ser perdoados pelos pecados. Por isso, Pai amado, eu queria entregar a vida dessa igreja, a vida desse ministério. Eu gostaria de nesse momento consagrar ao Senhor, para que o Senhor possa trazer bênçãos, prosperidade espiritual, prosperidade em saúde, prosperidade financeira, prosperidade ministerial,
para cada filho e filha que está aqui. Pai, esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo, Pai, que nós temos de estar juntos, multiplicando a sua obra. E por isso eu peço humildemente que o Senhor receba essa oração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você recebeu essa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluias.